Bem-vindos a mais um programa Pausa, onde construímos caminhos para discutir temas que fazem diferença no nosso dia a dia. Essa semana nós vamos focar em um assunto que mobiliza milhares de jovens pelo Brasil afora, o Enem. Com as provas se aproximando, no dia 3 e 10 de novembro, os enemzeiros de todo o país estão na reta final de preparação e nós estamos aqui para oferecer aquele suporte essencial que vai desde dicas de estudo até estratégias para lidar com a ansiedade e o nervosismo. O Enem não é apenas uma prova, ele representa um marco na vida de muitos estudantes, abrindo portas para o ensino superior, seja em universidades públicas, seja em instituições privadas. Mas como se preparar de forma eficiente para um exame tão abrangente? Quais são os segredos para manter a calma nos momentos mais críticos? E o que realmente faz a diferença na hora da prova? Nós vamos abordar tudo isso e muito mais no programa de hoje. Então, faça a sua pausa, pegue seu café e se acomode, porque o programa Pausa está só começando. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, é hoje uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. Criado inicialmente para avaliar o desempenho dos estudantes ao final do ensino médio, o Enem ganhou relevância com critérios de seleção pelas universidades públicas e privadas, além de ser utilizado em programas como o SISU, ProUni e FIES. Para muitos jovens, o exame representa uma oportunidade única de ingressar em uma faculdade, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Dessa forma, o Enem tem um impacto direto na democratização do acesso ao ensino superior. A preparação para o Enem é uma jornada desafiadora, que requer dedicação, disciplina e estratégia. O conteúdo extenso e as provas complexas cobram dos estudantes não só o domínio das matérias, mas também habilidades como gestão do tempo e controle emocional. Por isso, oferecer suporte aos enemzeiros, como são conhecidos os participantes, é essencial. Esse auxílio pode vir de diversas formas, seja por forma de orientações, planejamento de estudos, dicas de organização, materiais de revisão ou até mesmo suporte emocional e motivacional. Cada pequeno gesto pode ser decisivo para o sucesso do exame. Ao apoiar os candidatos do Enem, estamos contribuindo diretamente para a construção de um futuro mais igualitário e com mais oportunidades para todos. Ajudar esses estudantes a alcançar esses objetivos acadêmicos vai além do simples auxílio na aprovação. É uma forma de promover o desenvolvimento pessoal e profissional de milhares de jovens. Quando alguém investe no preparo de um enemzeiro, está investindo em uma sociedade mais educada, mais qualificada e, acima de tudo, mais justa. É por isso que aqui hoje no nosso programa teremos dicas de vários professores de ensino médio que prepararam estudantes e preparam esses estudantes para a aprovação do ensino médio. E vamos começar com as ciências exatas, até porque digamos que o grau de dificuldade entre os vestibulantes é um pouco maior. Eu acompanho alguns professores em redes sociais e vejo que a mestre Lívia, que é professora de Química, tem preparado uma forma muito dinâmica em levar conhecimento aos jovens estudantes. Professora Lívia, como está sendo esse preparo para os seus estudantes? Oi, Vanessa, muito bom estar aqui mais uma vez. E agora para falar sobre o Enem, né? O Enem chegando e eu estou preparando os estudantes, motivando eles, fazendo com que eles lembrem o que eles já estudou, né? Que eles possam ter bastante atenção, né? Durante a prova, relembrando aulões, revisão, muito exercício, retomar, pegar provas antigas, né? E estar estudando. Então a gente tem feito essa preparação como estudante. E a preparação da mente também, né? Para eles saberem controlar o tempo, controlar a ansiedade, né? Agora está num momento assim, o que eu tenho mais dificuldade? Em qual disciplina? Como que está sendo a minha redação? Como está o meu repertório, né? Então, tudo isso a gente tem feito nas escolas, né? Para preparar bem esse estudante para o dia da prova, para que eles possam fazer uma boa prova. Preparar a mente, tudo aquilo que falamos, não é? Ansiedade, digamos, é o mal do século. E essa pressão que está em cima dos jovens estudantes é algo que realmente precisa ser colocado no currículo desde já. Professora Lívia, existe alguma dica que você queira direcionar aos seus estudantes? E agora eu quero deixar algumas dicas de química para você que está se preparando para o Enem. E aqui a gente tem o top 3 da química, que são conteúdos que a gente tem certeza que vai estar na prova.
Então é importante agora, nessa reta final, você foque em química orgânica, que envolve reações orgânicas, reações oxigenadas, identificação dessas funções, nomenclatura desses compostos, uma reação orgânica. É uma certeza que a gente tem questões desse tipo, tá? E não se esqueçam dos polímeros. E equilíbrio químico. O equilíbrio químico envolve reações reversíveis, envolve acidez, basicidade constante de acidez, né? pH, pOH. Então dá uma olhadinha nesse conteúdo também. E estequiometria, né? A tão terrível estequiometria. Todos têm muito medo do cálculo estequiométrico, mas eu tenho certeza que você focar agora nesses cálculos, né? Envolvendo massa molecular, envolvendo mol, né? Você vai conseguir fazer uma boa prova, tá? Então eu deixo aqui essa dica para você, se prepare, ainda tem algum tempo, né? Se organize, faça bastante exercício e que você vai ter bastante sucesso. Tchau! Bom, agora saindo da química e continuando nas ciências exatas, quem disse que física seria fácil? E é por isso que o professor Valdesson trouxe algumas dicas para que você aí, vestibulando, possa sair bem no dia da avaliação. Vamos ouvi-lo? Vanessa, tudo bem? Hoje estou aqui para te dar aquela dica especial sobre a dilatação anômala da água. Exatamente isso, você sabe o que é? Então, pensando primeiramente, para a maioria das substâncias, quando aquecidas, elas sofrem aumento nas suas dimensões e quando resfriadas, sofrem uma diminuição nas suas dimensões. A água tem um comportamento diferente. A água, dentre 0 e 4 graus Celsius, tem um comportamento anômalo, que a gente conhece como comportamento anômalo da água. Pois então, entre 0 e 4 graus Celsius, a água não dilata, a água contrai. Exatamente isso. Entre 0 e 4 graus Celsius, a água não dilata, a água contrai. E você sabe por que isso ocorre? Isso ocorre devido ao fato de romper, de quebrar as ligações de hidrogênio entre as moléculas de água dentro desse intervalo de temperatura. Fora desse intervalo, a água tem um comportamento normal, mas dentro de 0 e 4 graus Celsius, o comportamento é anômalo. E aí você vai perceber que, à medida que você tem 0, 1, 2, 3, 4 graus Celsius, haverá esse rompimento e o volume vai diminuindo. E aí eu já te dou uma outra dica interessante. À medida que o volume diminui, a densidade vai aumentando. E sabe qual a consequência direta no nosso dia a dia desse comportamento anômalo? Olha, em regiões frias do planeta, você já percebeu que os lagos congelam na parte de cima e a parte de baixo ainda está no estado líquido? Pois é, esse fato é devido ao comportamento anômalo da água. Um outro caso que está mais associado ao nosso dia a dia, à nossa realidade, você já encheu uma garrafinha de água e colocou no congelador e esqueceu? E quando você foi pegar ela, percebeu que essa garrafinha estava estufada? Então, esses casos são diretos do comportamento anômalo da água. Então fica a dica para vocês, um forte abraço e até a vitória! As ciências exatas muitas vezes são vistas como um bicho de 7 cabeças. Mas essa percepção é apenas um mito, viu? Temos aqui hoje ótimos professores para apresentar que esse bicho não é de 7 cabeças. Com dedicação e prática é possível compreender os conceitos e usá-los de forma prática no dia a dia. As fórmulas e números, embora possam parecer intimidantes, são ferramentas que nos ajudam a resolver problemas e entender o mundo ao nosso redor, de maneira lógica e estruturada. O importante é abordar o aprendizado com curiosidade e paciência, que logo tudo começa a fazer sentido. Portanto, o Geraldo, que é professor de matemática, vem nos dizer que a matemática não é um bicho de 7 cabeças. Geraldo, existe alguma dica de matemática para que as resoluções das questões sejam de fato mais fáceis? Bom, turma, você que está preparando aí para o Enem, deixa eu te dar uma dica. Estava estudando aqui com a galera do terceiro, a gente estava estudando a função do primeiro grau, que a gente já conhece, f de x igual a x mais b. Então, os coeficientes, coeficiente angular, coeficiente linear, mata a charada da questão. Se o coeficiente é positivo, você já sabe, crescente. Coeficiente é negativo, decrescente, coeficiente A.
E aí, turma, pelo que a gente percebeu na prova, coeficiente B mata charada. Se a questão pede para você determinar qual é o gráfico da função, vai pelo coeficiente B, porque o B a gente já sabe, onde ele encosta no eixo Y é o eixo que tem o valor de B. Fechou? Então basta você identificar se ela é crescente, decrescente, identifica o B, aonde está o B na sua questão que vai dar certo. Bem, é isso que o Geraldo nos disse. Mesmo que o caminho até essa solução envolvam várias etapas de desafios, a beleza das exatas está no fato de que as respostas são objetivas e fundamentadas em princípios sólidos. Basta seguir os passos corretamente e a solução estará lá, esperando para ser descoberta. Bom, e para que possamos fechar o ciclo das ciências exatas, não podemos esquecer da biologia, até porque é uma das ciências que, para determinados cursos, tem um peso pouco maior. Portanto, a Cibele, que é bióloga, formada pela Universidade Federal de Jataí, vai dar a vocês que nos assistem algumas dicas sobre biologia para o Enem. Bom, gente, a dica de biologia hoje para o Enem é sobre biotecnologia. É um assunto que sempre está presente no Enem, é um assunto atual e nós precisamos muito levar em consideração o quê? A célula, levar em consideração a manipulação, né, de medicamentos, a vacina, né, a utilização da biotecnologia hoje, na atualidade, para fazer investigação de crimes, né, por meio do DNA. Então nós apostamos nesse assunto, que ele continue presente no Enem e vamos lá, né? Tanto na célula animal como na célula vegetal, os alimentos geneticamente modificados. Então é um assunto que nós apostamos e com certeza a gente acredita que vai estar presente no Enem. Boas dicas, professora Cibele. Eu tenho certeza que infalíveis. Bom, agora nesse bloco temos que dar algumas dicas de outras ciências. Sabe o que vem por aí? A língua estrangeira, que você que optou por inglês, a professora Ana Júlia tem algumas dicas para nos passar. Hi students, aqui é a professora Ana Júlia e hoje eu vim trazer para vocês 5 dicas de inglês para vocês gabaritarem a prova do Enem. Pratique a sua leitura. Isso fará com que você melhore o seu vocabulário e tenha uma compreensão textual maior das questões. Resolva as questões voltadas para o Enem. Isso fará com que você tenha uma familiaridade com o formato e estilo das perguntas que caem na prova. Peguem os simulados preparatórios e peguem as questões anteriores que já caiu na prova do Enem. Pratique a sua gramática. Estudem os aspectos gramaticais como tempo verbal, preposição e estrutura das frases. Atenção ao vocabulário. Foque em aprender palavras que são comuns, como conectores, sinônimos e antônimos. Tenha o hábito de criar flashcards. Flashcards são aqueles pequenos cartãozinhos que te ajudam bastante na memorização, tanto de expressões, palavras novas, um vocabulário mais requintado, que tenho certeza que vai te ajudar bastante. Também não se esqueça dos tempos gramaticais e verbais. Outra dica importante e que eu tenho certeza que vocês gostam são filmes, séries e músicas. Escutem bastante músicas, assistam filmes e séries e prestem atenção na pronúncia e nas palavras usadas. O vocabulário é uma chave importantíssima na realização de prova do Enem. Um beijo, essas foram as dicas e eu espero que tenha ajudado vocês. Entenderam as dicas? Ana Júlia, muito obrigada. Mas se você optou por espanhol no momento da inscrição, você acha que esquecemos de você? Claro que não. Portanto, a Margi, que é colombiana, vem especialmente no programa Pausa dar algumas dicas sobre espanhol para o Enem. Oi, Vanessa, tudo bem? Venho aqui para dar umas dicas de espanhol e como aprender espanhol facilmente para os estudantes se preparar para as provas, né, da faculdade. Então, o primeiro é você ter um objetivo claro, aí já tem, né? Tem que preparar para essas provas no Enem. Aí você vai conseguir dar um jeito para você ter contato mais com o espanhol. Você vai escutar música, você vai escutar podcast, você vai escutar, vai assistir filme, vai assistir séries colombianas, argentinas, mexicanas. Aí você vai escutar um pouco mais esse sotaque de espanhol e você consegue aprender muito mais fácil quando você vai falar. Também na leitura, você pode ler jornais, pode ler livros, pode ler literatura, pode ler
ou transcrever também, que é um exercício muito legal, porque você consegue ter todos os sentidos muito conectados com o espanhol. Aí você vai conseguir aumentar seu vocabulário, vai conseguir falar melhor as palavras, vai conseguir entender muito mais o sotaque. E aí você não tem que fazer essa tradução literal do português ao espanhol. Não indico isso. Você tem que começar a pensar em espanhol com esse monte de atividades que você vai conseguir fazer. E nunca perder o contato com esse idioma, né? Fazer alguma coisinha sempre no espanhol para você ter uma prática que vai te levar a ter muito mais fácil o contato com esse idioma. Tchau, tchau! No primeiro momento do programa Pausa, o tema foi Ciências Exatas e Linguagem, trazendo dicas em cada área e como elas influenciam na hora da prova. Mas não se preocupem, porque no próximo bloco teremos outras ciências se apresentando por aqui com professores gabaritados e, claro, com muito mais informação e curiosidades interessantes para quem está nos assistindo. Fiquem ligados, porque ainda tem muito conhecimento pela frente. E por agora, é só uma pausa rapidinho, logo eu estou de volta. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. Descobrir sua coloração pessoal pode ser uma experiência transformadora. Saber quais cores realçam sua beleza natural faz toda a diferença na sua aparência e autoestima. Com as cores certas, você pode parecer mais jovem, radiante e confiante. Imagine abrir seu guarda-roupa e saber exatamente o que te valoriza. Isso é o poder se expressar de forma autêntica e bonita todos os dias. Eu sou Kelly Carmo, especialista em coloração pessoal, e estou aqui para te ajudar a descobrir o poder das cores na sua vida. Protocolos exclusivos para modelar, treinar e reduzir medidas. Na Fast Massagem, oferecemos resultados que transformam e elevam sua autoestima em um ambiente acolhedor e sofisticado, pensado especialmente para você. Com profissionais qualificados e serviços personalizados, seu bem-estar é nossa prioridade. Viu na TV? Ganhe um desconto especial na sua primeira sessão. Estamos de volta do nosso intervalo e quero convidar todos a comparecerem conosco no programa de hoje, porque o tema é de suma importância e está presente na vida de muitos, o Enem. Essa prova que abre portas, abre futuro, entra na casa de milhares de brasileiros todos os anos e tem o poder de transformar vidas. Então, eu, Vanessa, faço questão de ter a sua companhia, porque as dicas e informações que estamos compartilhando no programa podem fazer toda a diferença no seu caminho rumo à universidade. Depois de serem prorrogadas, as inscrições para o Enem 2024 se encerraram no último dia 14 de junho. Segundo dados do Ministério da Educação, MEC, e do Instituto Nacional de Institutos e Pesquisas Educacional, Anísio Teixeira, o INEP, foram registradas 5.055.699 pré-inscrições na plataforma. O número supera o da edição passada, quando 4.673.333 candidatos se inscreveram. E com toda certeza, você que nos assiste conhece um desses 5 milhões de inscritos. E agora chegou o momento de termos dicas de linguagens. E sabe o que muitos, onde ficam perdidos,
na bendita hora de fazer a redação. E é por isso que traremos conosco, mais uma vez, a professora Beatriz Soares, que vai desmistificar um pouco sobre a redação. Seja bem-vinda, Bia. Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Beatriz e sim, realmente a prova do Enem é uma prova desafiadora. No entanto, nós temos que reconhecer algumas coisas, como na redação. A redação ela é um texto dissertativo argumentativo, o qual você vai defender uma opinião impessoal acerca do tema que o Enem vai trazer nos textos motivadores. Então, assim, o desafio maior é esse. O desafio é você defender o seu ponto de vista de maneira impessoal. E a prova de redação também exige que você coloque repertórios, conectivos, que você tenha, por exemplo, na conclusão, os 5 elementos necessários, como agente, ação, meio e modo. Então, é uma prova desafiadora, mas para os alunos bem preparados, eu tenho certeza que vai ser ótimo. Beatriz, tem alguma dica que você queira passar para os alunos sobre se prepararem para o dia da prova? E a principal dica que eu dou para vocês, pessoal, é estudem repertórios socioculturais. Leiam, informem-se, prestem atenção principalmente nas aulas de história, sociologia, geografia, porque é isso que vai te dar uma base para discutir sobre os seus argumentos. Porque, afinal de contas, a dissertação ela é um texto para você convencer o seu leitor. Então, para convencer o seu leitor, você precisa de fatos, de argumentos, de dados históricos. E isso só vai acontecer se você tiver um bom repertório sociocultural. Assim como o próprio Enem diz, baseado no seu estudo da vida toda. Então, baseie-se naquilo que vocês sabem, nas matérias que vocês sabem e estudem bastante repertório sociocultural. Agora chegou a hora de falar sobre as ciências humanas do Enem, essas que avaliam o conhecimento dos candidatos nas áreas como história, geografia, filosofia e sociologia. Digamos que são as áreas que a Vanessa se sairia muito bem, porque eu adoro todas elas. Eu tenho mais foco na interpretação de textos, gráficos e mapas, além de ter uma análise crítica de temas sociais, culturais, econômicos e políticos. Isso me fascina. Quem me acompanha nas redes sociais sabe o quanto eu gosto da leitura. O exame busca promover a reflexão sobre questões contemporâneas, direitos humanos e cidadania, incentivando o candidato a relacionar o conteúdo teórico com a realidade atual. A interdisciplinaridade é uma característica marcante, exigindo a compreensão integrada dos fatos e fenômenos históricos e sociais. Portanto, a nossa querida que sempre participa por aqui conosco, a professora Helenice Pazinato, vem com as dicas de história para gente. Então, minhas dicas para o Enem. Em história, eu indico que vocês façam uma leitura. Eu sei que vocês vão estar, assim, dedicados na redação, mas leiam toda a prova de história e depois venham questionando aquela que você tem mais certeza que está certa. Sempre a gente fica em dúvidas em duas, se é A, o C, o D ou o E, mas é isso, né? Façam essa leitura breve, rápida e depois você vem questionando, porque uma questão, por exemplo, a número 32 pode estar respondendo a 30, né? Então leiam primeiro, tranquilamente, depois vem fazendo essa observação. A professora Helenice, além de atuar em diversas áreas da educação, também é professora de filosofia, trazendo uma abordagem crítica e reflexiva para suas aulas. Professora Helenice, você poderia nos dar algumas dicas práticas das ideias filosóficas do cotidiano, incentivando o desenvolvimento de um pensamento crítico e autônomo e a estarem preparados para o Enem? Em filosofia, a filosofia é o básico, né? Os filósofos principais que a gente tem que ter na pontinha da língua, e esses é que nem matemática, mais um é 2, então em filosofia também o básico, né? Platão, Sócrates e Aristóteles, esses sempre, né? E depois pegando um pouquinho dos contemporâneos também. A mesma coisa, pessoal, eu sei que os textos são gigantescos, né? As imagens, elas não estão ali para encher linguiça, elas falam muito, mas leiam rapidamente também as questões e depois vem que uma pode estar elucidando, né? Dando alguma luz para alguma outra questão. Essa é a dica da Helenice. Obrigada. Professora Helenice, muito obrigada pelas dicas. Eu acredito que sejam infalíveis.
E sabe quem não pode ficar de fora por aqui? O Guto. Sim, ele não pode ficar de fora das nossas dicas e ele vem com sugestões especiais no próximo bloco do Café Consciência. Mas antes faremos um pequeno intervalo para o nosso momento parceiro e logo em seguida estaremos de volta com mais conteúdos exclusivos e as dicas imperdíveis do Guto. Fiquem ligados, é uma breve pausa, toma uma água e já volto. No nosso momento parceiro de hoje, eu vou apresentar para vocês a nossa nova linha de suplementos aqui da Empório Casa Verde, a True Source. Uma marca maravilhosa, super comprometida na questão lista de ingredientes. Então aqui você vai encontrar o whey protein isolado e hidrolisado, que é a proteína do soro do leite. Nós temos produtos pré-treino para te dar mais energia, foco, concentração, disposição. Nós temos os sachês de whey para quem quer experimentar antes de investir no pote. Nós temos uma linha aqui de encapsulados, multivitamínico, resveratrol, produto para melhorar a imunidade. Nós temos magnésio. Nós temos uma linha de suplemento para pré e pós-natal, cúrcuma, própolis, nós temos ômega 3 com própolis e temos também produtos para dar mais foco e concentração encapsulado. Além disso, você encontra uma linha para criança, vitamina D, zinco, ferro, muito bacana. Isso tudo aqui na Empório Casa Verde. Você tem investido no alimento mais precioso que existe para a sua saúde e de sua família? A água que é servida em sua casa ou no seu estabelecimento é livre de contaminações? Valorize a sua família e seus clientes. Utilize água mineral. A água mineral Caiapó está há anos no mercado fornecendo produto que é referência de qualidade e sabor. Seus processos tecnológicos e sanitários garantem a você a experiência de estar bebendo a água direto da fonte em meio à natureza. Cuide de você e de quem você valoriza. Beba água mineral Caiapó. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equifla Móveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo, com uma linha especial de móveis corporativos. Representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equifla Móveis. Qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Olá, Vanessa! Olá, pessoal de casa! Você está se preparando para o Enem, né? Que tanto de dicas aqui no programa de hoje. E não acaba por aí, porque aqui no Café Consciência o que a gente mais tem é dicas, né? Em geografia, será que você está afiado para fazer essa prova agora, no próximo dia 3? Pessoal, sabe a dica que eu dou especial para você que está assistindo aqui o programa Pausa? Para você que está parado aqui vendo o Café Consciência? Oriente Médio. É um tema com o qual vem sendo falado com muita ênfase nos últimos dias, nos últimos anos inclusive. Israel, Palestina, grupos de guerrilha, terrorismo. Nós podemos falar sobre Haiti, Bahrein, Irã, Iraque, Omã, Golfo Pérsico, Canal de Suez, Estreito de Hormuz. E olha, gente, falei os 3 últimos aqui que são elementos importantes por conta da posição geográfica.
Sim, quando você analisar um mapa na prova do Enem, veja a posição geográfica. Se tem mar em volta, se tem portos, né? Porque estrategicamente, os lugares onde nós tivemos mais guerras no mundo todo por disputa de território são lugares que são banhados pelo mar por conta da posição estratégica. Então nós temos ali no Oriente Médio a Península Arábica, que é banhada tanto pelo Mar Mediterrâneo, que é banhada tanto pelo Mar Negro, que é banhada tanto pelo Mar Vermelho. Então imagina uma região no mundo, no Oriente Médio, que é banhado por vários mares, que faz com que se tenha um privilégio na logística. E esse privilégio na logística é aumentado aí pelo Estreito de Hormuz, pelo Canal de Suez, né? E por esses canais passam mais de 40% do petróleo mundial. Ah tá, vamos falar sobre a economia do Oriente Médio? 3 pontos importantes: gás natural, petróleo e turismo. Todos esses 3 elementos fazem com que se tenha disputa territorial dentro do Oriente Médio. Ah, a disputa territorial é um dos pontos com que nós temos que evidenciar com quais guerras acontecem. As guerras no Oriente Médio também acontecem por outros 3 motivos: disputa de território, petróleo e religião. E quando nós falamos de território, temos que falar quem são os líderes dentro do Oriente Médio. A maioria deles foram depostos, outros foram mortos por conta da revolta popular. Sabe como chama essa revolta popular no Oriente Médio? Primavera Árabe. São os movimentos sociais, os movimentos dos povos civis que lutaram contra a ditadura e o totalitarismo dentro do Oriente Médio. Então, pessoal, nunca esqueçam sobre essas dicas muito fáceis para você aí do outro lado. Inclusive, eu vou ficando por aqui no Café Consciência de hoje com a dica de geografia para você fazer o Enem, com muito conteúdo na cabeça. Mas claro, não deixe aprofundar o estudo aí na sua casa. Tchau, tchau! O Café Consciência é sempre um brinde para o nosso programa. Lembrando que esse brinde é com um belo café. Não podemos esquecer que aqui hoje trouxemos dicas valiosas de várias áreas das ciências para o Enem, incluindo matemática, biologia, física, química e ciências humanas. Cada uma dessas disciplinas foi abordada com foco em questões frequentes do exame, ajudando a esclarecer conceitos fundamentais e estratégias para resolver questões. As orientações apresentadas pelos nossos especialistas são pensadas para oferecer o suporte necessário e preparar os estudantes para enfrentar os desafios da prova com confiança. Eu tenho certeza de que todas essas dicas vão sanar um pouco das dúvidas de quem nos assiste, proporcionando um melhor entendimento dos conteúdos e uma visão mais clara de como aplicá-los no contexto do Enem. Se você prestar atenção e seguir as orientações, estará melhor preparado para se sair bem na prova e alcançar os seus objetivos. Antes de irmos para o próximo bloco, teremos uma dica especial de um dos maiores preparadores para o Enem, o Fabrício, biólogo e coordenador de jovens aqui em nossa cidade. Esse querido tem uma extensa experiência em preparar jovens estudantes para o exame, que é o Enem, e vai compartilhar orientações essenciais para quem busca um bom desempenho no dia da aplicação. Boa tarde, Vanessa! É uma alegria falar com você, falar com o seu público sobre um tema tão importante que impacta na vida de milhões e milhões de estudantes, milhões de candidatos e, com certeza, milhões de famílias, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Este ano, a prova será realizada nos dias 3 e 10 de novembro. Eu costumo dizer que é uma maratona. São 10 horas e meia de avaliação, divididas em 2 dias. 5 horas e meia para o primeiro dia, contemplando ciências humanas, linguagens e redação, e 5 horas para o segundo dia, contemplando natureza e matemática. E o aluno precisa se preparar antes, durante e depois para essas provas. Porém, é importante ressaltar que o aluno, neste momento, deve fazer exercícios, intensificar a resolução dos exercícios, refazer provas antigas. Então é só você ir lá no site do INEP, você consegue acessar provas e gabaritos. Então é importante que você refaça, treine a redação, observe as competências C1, C2, C3, C4, C5, organize as suas emoções, seja arquiteto das suas emoções para você lidar com isso. Por quê? Porque o aluno neste momento, principalmente da terceira série, ele passa por uma cobrança pessoal, interna, uma cobrança familiar, uma cobrança social. Então é importante que o aluno seja efetivamente o arquiteto das suas emoções.
E se hidrate bem, principalmente nesses dias de seca, umidade baixa, de muita fuligem. Então essas são dicas importantes para que o aluno possa fazer uma boa prova nos dias 3 e 10 de novembro. De antemão, eu quero desejar a todos os candidatos um excelente Enem. É isso, pessoal. Nossas dicas por aqui se findaram. Eu tenho certeza que alguma delas ou todas te preencheu de conhecimento. Agora chegou o momento de irmos para uma breve pausa e somente um intervalo rapidinho. E logo em seguida estaremos de volta por aqui, até porque teremos o Comer Bem Faz Bem. Então não saiam daí que eu já volto. Você já fez suas compras saudáveis hoje? Aqui na Empório Casa Verde possuímos uma grande variedade de produtos de qualidade para garantir a sua saúde. São mais de 400 itens a granel, alimentos sem glúten, sem açúcar, sem lactose, suplementos, além das nossas quitandas do bem, com ingredientes funcionais e saudáveis. Aproveite também para fazer sua pausa do dia no nosso cantinho do café, com nossos lanches e saladas. Experimente um estilo de vida saudável com a Empório Casa Verde, a sua casa de produtos naturais. A Equifla Móveis Loja 2 está em um novo endereço para melhor atendê-lo. Com uma linha especial de móveis corporativos, representamos com exclusividade em nossa cidade as marcas Cavalete e Gabi Work. Equifla Móveis. Qualidade, durabilidade, conforto e design. Rua Minas Gerais, 1286, Sala 5, Setor Oeste. Venha e conheça o que há de melhor no mobiliário corporativo. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. Olá, Vanessa, tudo bem? Hoje eu tô aqui na cozinha da Italínia para gravar nosso Comer Bem Faz Bem. E hoje eu trouxe uma linha de congelado de pizza que a gente tem na Empório, que é uma novidade, da Delfite. É muito bacana a proposta dessa pizza, porque a massa dela é feita à base de mandioca e chia. Não vai farinha na massa. Ela é low carb e ela fica pronta em minutos. O preparo é feito na air fryer, 7 minutinhos, ou no forno 15 a 18 minutinhos, ou até numa frigideira com tampa você pode preparar. Aqui atrás na embalagem está descrito todo o modo de preparo. E qual que é o diferencial? A massa é somente mandioca e chia, o que diminui muito a velocidade de absorção da glicose presente, Então a gente não tem farinha. Então, por exemplo, se você está em fase de emagrecimento, se você é um diabético ou está controlando a sua glicose, é uma ótima opção de substituição saudável. Quem não quer comer uma pizza saudável no final de semana, por exemplo, porque é um costume que a gente tem. E aqui, além de sabores, nós temos a marguerita, carne seca com banana, nós temos a opção de frango e nós também temos o disco de pizza, que é esse aqui, que está na minha mão. Se você quiser levar somente a massa para preparar na sua casa com o sabor que você desejar, com molho de tomate, colocar a carne que você desejar, ou somente um queijo, um tomate, você pode estar levando também somente o disco, tá? Mas a gente tem diversos sabores. E aí, gostou da proposta?
que eu vou dizer? O Empório Casa Verde não apenas se destaca pela diversidade do seu catálogo, mas também pela dedicação de oferecer opções que atendam a diferentes preferências, tornando-se um destino único e valioso para aqueles que valorizam escolhas alimentares saudáveis e saborosas. É isso, comer bem faz bem. Como dissemos no programa de hoje, o Enem é muito mais do que uma simples prova. É uma porta de entrada para diversas oportunidades acadêmicas e profissionais. Através dele, milhares de jovens têm a chance de ingressar em universidades públicas e privadas, conquistar bolsas de estudos e até mesmo acessar programas de intercâmbio. Preparar-se para o Enem é investir no futuro, pois ele abre caminhos para a realização de sonhos e objetivos. É um momento de dedicação, superação e de acreditar no próprio potencial. Para deixar vocês com o coração quentinho, temos um vídeo de um estudante recém-aprovada no curso de Psicologia, aprovado em 2º lugar na Universidade Federal de Jataí, diretamente da escola pública para o ensino superior. Oi, gente! Meu nome é Maria, eu sou mais conhecida como Lia e eu passei em 2º lugar na ampla concorrência para Psicologia aqui na UFJ. E o Guto me pediu para gravar esse vídeo explicando para vocês um pouquinho mais sobre como foi minha estratégia para chegar até aqui. Primeiramente, eu sabia o curso que eu queria e aonde eu queria. Eu decidi que eu queria Psicologia, que eu queria aqui. Então eu fui lá no site da UFJ, no site da universidade que eu queria, e olhei quais eram as áreas do Enem que pesavam mais para isso. Sabendo dessas áreas, eu foquei mais nelas. Áreas que não eram importantes? Muito bem, ajuda bastante na nota. Mas as que mais importavam para mim foram as que eu mais estudei e eu peguei feio para estudar. Estudei bastante e na reta final, ali mais ou menos um mês antes, eu foquei bastante na redação. A redação foi a parte mais importante para mim, porque também era a parte que mais tinha peso aqui para a UFJ, para o meu curso de Psicologia. Mas eu acho que, sem dúvida, a coisa mais importante para mim foi que, antes da prova, eu relaxei. Dias antes da prova, 2 dias antes da prova aproximadamente, eu parei de estudar, eu descansei minha cabeça, eu saí com meus amigos, eu fui ficar tranquila. Antes disso, peguei feio para estudar, mas depois disso, relaxei. E principalmente, eu prestei muita atenção no que os meus professores falavam, prestei muita atenção na TRI, tudo isso me ajudou muito. Acho que essa foi a minha estratégia, por isso que eu consegui. E se eu conseguir, eu acho que todo mundo consegue também. Maria, eu te desejo muito sucesso na sua vida. Parabéns pela sua aprovação, tá? E a todos que vão prestar essa prova agora, desejo boa sorte. Que vocês possam manter a calma, confiar no conhecimento que construíram e dar o melhor de si. O Enem é um desafio, mas também uma grande oportunidade de mostrar tudo o que aprenderam ao longo dos anos. Estaremos aqui na torcida para o sucesso de cada um de vocês. Agradecemos a todos que nos acompanharam no programa de hoje. Foi um prazer compartilhar tantas dicas importantes para o Enem. Espero vocês na próxima semana, no mesmo horário, aqui na TV Sudoeste, para mais conteúdos especiais. Até lá, gente. Um beijo e se cuidem. Pausa com Vanessa Cruvinel. Oferecimento. Empório Casa Verde, a sua loja de produtos naturais em Jataí.